Boa noite, pessoal. Chegando aí para mais uma live do Clube do Conhecimento da CIST ao vivo, nessa quinta-feira, dia 11 de abril. Dá um tempinho para a galera aí chegando aí para mais uma live do Clube do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Wallace, represento aqui a CIST, o setor benefícios e parcerias. Queria aí dar as boas-vindas a todos que estão chegando, né? Mais um Clube do Conhecimento, né? Aqui, né? No nosso Instagram da CIST, né? Estamos aí em um mês, né? Muito especial, né? Mais um mês especial, pois, mais precisamente no último dia 2 de abril foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data aí que marca todo mês através da campanha Abril Azul. E na live de hoje vamos então falar sobre o transtorno do espectro autista e a atuação, né, do transdisciplinar do Instituto Priority, que é um instituto super gabaritado nessa área, né, e para falar, né, com a gente com total propriedade sobre esse assunto, receberemos como convidada a Daniele Veloso, que é fonoaudióloga do Instituto Priority e pós-graduada em transtorno do espectro autista. Tá? Então, vou fazer já a entrada dela aqui para a gente já começar esse nosso bate-papo sobre esse tema bem interessante, bem bacana de hoje. Ela que vai entrar aqui pelo perfil do próprio Instituto. Só para a gente iniciar o nosso bate-papo. Olá, Olá. estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sou Daniele Veloso, sou fonoaudióloga do Instituto Priority. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre autismo e vamos ver onde esse bate-papo vai dar. Tem bastante assunto aí para a gente falar, né? Então, gente, para quem está chegando agora, a gente está recebendo aqui, né, com muito carinho, a Daniele Veloso, que é fonoaudióloga do Instituto Priority, né, pós-graduada aí, transtorno do espectro autista. E a gente vai fazer aí um bate-papo bem especial sobre autismo, né, justamente nesse mês aí, onde a gente tem a campanha do Abril Azul. Né, no último dia 2 de abril foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e também para falarmos sobre esse trabalho aí tão bacana desenvolvido pelo Instituto Priority. Então eu vou deixar, você já se apresentou, mas vou deixar você falar um pouco mais aí sobre você, sobre o seu trabalho e sobre também o trabalho da instituição, né? E já já a gente vai tem aqui algumas perguntinhas aqui bem bacanas, né, para a gente abordar mais profundamente esse assunto, Daniele. Tá ótimo. Então, vou falar um pouquinho mais, né, que tem algumas pessoas entrando. Eu me chamo Daniele Veloso, sou fonoaudióloga do Instituto Priority. O que é um Instituto Priority, né? Primeiramente, nós somos uma clínica com uma abordagem transdisciplinar especializada para autismo, TDAH, né, transtorno e outros transtornos também do neurodesenvolvimento. Nós estamos presentes em alguns estados do Brasil. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, e aqui nós temos na Barra da Tijuca, Copacabana e Niterói. E em breve também estaremos em outros países e vamos divulgar por aí, então fiquem de olho. Bacana, bacana. Vale lembrar, né, para a galera que está chegando, que essa live ela fica com a gravação, né, no nosso Instagram da CIST, né, no IGTV. Então, depois que a live encerrar, a gente vai disponibilizar essa gravação. Então, vai ficar esse conteúdo aqui para vocês. Também depois vamos disponibilizar em áudio também no Spotify da CIST, tá? E, Daniela, eu queria começar com você exatamente a pergunta principal, né? O que seria, então, o transtorno do espectro autista, né? Uma definição aí para todos que estão aí chegando, que ainda não tem, né, muita familiaridade com o assunto, ou que já ouviram falar, mas, né, não tem um conhecimento, né, mais detalhado sobre esse tema. Uhum. Então, eu gosto muito de começar falando que não é o autismo, né? O autismo não é uma doença, né? Algumas pessoas ainda têm essa definição na cabeça, mas que não é verdade, né? O autismo, como o próprio nome já diz, é um transtorno, né? Transtorno do espectro autista. E o que é um transtorno, né? Isso acaba trazendo uma confusão, a diferença de transtorno para doença. Transtorno é aquilo que envolve alteração funcional, né? Alteração no funcionamento. Então, a definição do autismo, que é transtorno do neurodesenvolvimento,
a gente já pode então definir aí que é uma alteração no desenvolvimento do cérebro, né? Uma funcionalidade do cérebro que é diferente, tem uma alteração. Então, o autismo não é uma doença, mas sim um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. E acredito que muitas pessoas confundam, né? Até algumas. Eu pesquisei um pouco sobre o assunto, né? Até para a gente estar podendo fazer essa live, né? E eu vi que realmente até algumas páginas na internet, né? Quando vão descrever sobre o assunto, ainda tratam como um problema, como uma doença, né? Sim, Então, de fato, isso ainda acontece, né? sim. Ainda é bem presente esse pensamento, principalmente agora que os autistas estão tendo mais voz, né? Por exemplo, agora se fala muito sobre o direito dos autistas, né? Então, por exemplo, tem o lugar do autista no metrô, tem a preferência nas filas, tem os benefícios, enfim, que as pessoas acabam dizendo e comparando, né? Como se fosse a mesma coisa de um PCD, né? Uma pessoa com deficiência. Quando, na verdade, apesar dos benefícios serem os mesmos, a definição é diferente, né? O autista ele tem um transtorno e não uma doença ou deficiência. Sim, perfeito. E quais são, então, seriam, né, os sinais e os sintomas, né, desse transtorno, né, para a gente conseguir identificar de forma mais clara Sim. essa questão esse transtorno do espectro autista? Uhum. Bem, muito se fala, né, sobre os sinais infantis, né, das crianças. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas também vou falar um pouquinho sobre os sinais nos adultos também. Sim, Mas o que a gente mais vê, assim, né, que agora na internet até já está aparecendo bastante informação sobre isso, são os sinais da primeira infância, né, até ali os 6 anos, 5, 6 anos, em que essa criança, provavelmente, né, tudo aqui depende, né, cada criança, cada pessoa, cada autista é de um jeito, por isso que o nome é espectro, né, porque é diferente, é individual. Mas aquilo que a gente mais vê na prática geralmente existe um atraso de fala, uma criança que demorou para falar, é uma criança que precisa ter uma dificuldade na interação social, na comunicação social. Outro sinal que a gente vê bastante também é uma criança que anda na ponta do pé, é uma criança que tem estereotipia, por exemplo. Estereotipia pode ser um flapping, que é esse movimento de balançar as mãos, ou uma ecolalia, uma criança que fica repetindo uma fala que nem sempre tem uma intenção comunicativa, mas uma repetição de um desenho, de uma música. Existem crianças também que têm um apego muito grande ou interesse restrito em algum objeto, algum brinquedo, né? Às vezes a criança ela só gosta de dinossauro, só gosta de carros e tem interesse específico pela roda do carrinho, ficar olhando perto a roda do carrinho. Mas além disso, né, o que a gente precisa trazer também para a conscientização é que essas crianças elas crescem, elas se desenvolvem e elas permanecem no espectro, né? E elas se tornam autistas adultos. Então, como que a gente pode também perceber, às vezes, características de um adulto, né? Ou até mesmo se perceber, porque existem muitas pessoas que, às vezes, passam a vida inteira achando que são diferentes e tudo mais, e estão recebendo esse diagnóstico tardio agora, né? Então, alguns sinais, assim, nos adultos, geralmente são pessoas que são muito literais, não compreendem metáforas, piadas, ironia. É uma pessoa que gosta da rotina como tem uma questão da rigidez cognitiva que também tem muito na criança, que nada pode sair daquele padrão e quando sai é um transtorno muito grande. Precisa ter a questão também, né, do social. É um adulto que, por mais que ele tenha aprendido, tenha adquirido habilidades sociais, a cognição social ainda é prejudicada. Então, tudo que ele faz que exige, né, esse social é feito com muito esforço. Então, exige muito daquele adulto, né? Então, ele se sente exausto depois de estar com os amigos ou num lugar muito barulhento, um lugar que exija muito dessa troca, né? Então, basicamente, assim, os sinais e sintomas que a gente mais vê nas crianças e nos adultos são esses. Mas, como eu falei, é bem variado porque é um espectro, né? perfeito. Em questão do diagnóstico, até você pode falar um pouco voltado aí ao trabalho da instituição, né? Como é que é feito Uhum, esse diagnóstico, né, desse transtorno do espectro autista? uhum. Então, hoje, aqui no Brasil, o diagnóstico do autismo ele é feito por médicos, né? Seja um neurologista ou um psiquiatra.
E para esse processo diagnóstico, né, porque o autismo ele é complexo, então não é só em uma consulta que você vai receber um laudo que você ou seu filho é autista, mas existe um processo diagnóstico, né? E para esse processo existe um ponto crucial, assim, que são as avaliações, né? As avaliações dos profissionais da área. E aí que o Instituto Priority entra também, porque nós temos uma avaliação multiprofissional que conta com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais. Nós temos também uma anamnese da família, com um terapeuta da família, psicólogo especializado nisso, para entender como é aquela rotina da família, como que isso afeta. E a partir dessa avaliação da nossa metodologia transdisciplinar, a gente consegue colaborar de uma forma assim muito essencial para esse processo diagnóstico. Então, quando essa pessoa ela vai receber esse diagnóstico pelo médico, ela já vai ter várias informações para entregar ali para o médico que vão ser cruciais assim para um diagnóstico mais assertivo, para um diagnóstico diferencial de outros transtornos e até mesmo um diagnóstico mais precoce, né, para que o trabalho e a estimulação possa ser feito o quanto antes para o desenvolvimento dessa pessoa autista. Perfeito. E antes até deixar um recado aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Quem quiser deixar uma pergunta, tá? Um comentário, a gente também está aqui acompanhando aqui o nosso chat, tá? Então, Sim. a galera que está chegando aí, tiver alguma dúvida relacionada ao assunto, né? Tiver alguma curiosidade, algum caso para trazer para a gente, pode deixar aqui que a gente vai estar observando aqui e levando aqui para a Daniele. Daniele, em relação assim, a causas, existem as causas relacionadas em torno do transtorno do espectro autista? Então, muito tem se falado sobre isso também, né? Existe muito autista hoje todo mundo é autista. Mas o que a gente precisa se basear é a ciência, né? Aquilo que a gente sabe hoje. E hoje o que a gente sabe é que 80% é genético, né? Existe uma base genética, fatores genéticos, e 20% são fatores ambientais. E esses fatores ambientais ainda não foram confirmados, assim, são variados, então a gente não consegue dizer é isso e é isso, né? A gente ainda tem muitos estudos aí pela frente, mas o autismo ele ainda não tem uma causa assim definida. Mas o que a gente sabe é que tem essa proporção de 80 a 20, 80% fatores genéticos e 20% fatores ambientais, sendo eles os mais diversos assim possíveis, que a gente ainda não sabe exatamente quais são. É uma pergunta aqui meio de leigo no assunto aqui, que talvez possa ser até alguma dúvida de outras pessoas, né, em relação a esse quadro, né? Se a pessoa ela já, em todos os casos, ela já nasce com esse quadro, ela pode vir a desenvolver ali no seu desenvolvimento ali, né, no seu crescimento, né, como que funciona dessa forma, né? Uhum. Então, o autismo, você nasce uma pessoa autista, né? Então, por isso que no processo diagnóstico tardio, por exemplo, adultos, né? É sempre muito importante na avaliação a gente saber como foi a infância dessa pessoa. Porque uma pessoa que está recebendo um diagnóstico adulto, ela precisa ter tido sinais significativos do transtorno do autismo na infância. Porque a pessoa ela nasce autista. O que acontece é que muitas vezes essa pessoa ela acaba, se ela tem um nível de funcionamento que ela consegue se desenvolver sem as terapias, né? O que acontece é que ela acaba ficando uma pessoa exausta, uma pessoa que foi vencendo as coisas sozinha, achando que era só uma pessoa diferente, mas quando essa pessoa vai ver e recebe um diagnóstico, ela percebe, quando eu era criança, tinha isso e isso. E hoje eu entendo, eu era autista. Então, a pessoa ela nasce autista e ela permanece autista, né? Porque o autismo é uma característica, não é uma doença, não é uma Sim. deficiência. Então, a pessoa precisa nascer autista, ela não se torna autista. E tem um tempo mínimo assim de idade, já nos primeiros meses de vida, já é possível identificar ali alguns fatores que possam indicar que aquele neném vai desenvolver, tem esse quadro, ou é mais Uhum. após já alguma certa idade? Então, existem alguns estudos que já mostram que ali por volta dos 6 meses a gente já consegue perceber alguns sinais desse bebê, né? Às vezes é pela falta do contato visual,
né? O bebê, por exemplo, a mãe está amamentando e o bebê não olha para a mãe, não reconhece a voz da mãe, não tem o sorriso social, né? Que é aquele primeiro sorrisinho que a gente fala do bebê. Ou é um bebê que às vezes fica muito irritado e mesmo com a mãe, os familiares acolhendo, ele não se acalma. Então, existem alguns sinais que já estão sendo estudados que a gente consegue ter esse diagnóstico mais precoce. Então, sim, conseguimos ter esse processo diagnóstico assim até antes de 1 ano. Ah, perfeito. Tem um comentário aqui que eu vou compartilhar com você, que é da N, que ela colocou: boa noite, meu filho tem 22 anos, está na faculdade, fez o exame neuropsicológico e tudo muito novo para nós, né? Então, Uhum, eu acredito que ela está, né, citando um caso ali que ela tem ali, né, com o filho, né? sim. E eu queria que você falasse também um pouco em relação ao impacto, né, na vida dessas pessoas, né, autistas, né, como que a vida delas e das pessoas ao redor dela, né, das famílias, Uhum, né, qual o impacto que esse transtorno do espectro autista, né, pode influenciar, pode trazer, né, para a vida dessas pessoas, né, como é a melhor maneira de lidar, né, com isso. uhum. Bem, eu acho que o impacto para a pessoa autista, né? Geralmente a criança, ela ainda não consegue entender, mas quando ela cresce, ela descobre que ela é autista, ou um adulto, vem muita questão da aceitação, né? De você entender que aquilo, por mais que você tenha dificuldades, você precise de ajuda de algumas coisas, você tem aquela característica, é uma característica. Então, você vai conseguir se desenvolver, ter os seus objetivos, ter os seus sonhos. Você vai ser uma pessoa autista, uma pessoa que tem um funcionamento cerebral diferente. Então, tem muito essa questão da aceitação pessoal. Mas o impacto assim maior que a gente vê na prática é o da família, né? Quando a família recebe o diagnóstico de que o filho é autista. Então, é um processo difícil e justamente por isso que no Instituto Priority a gente tem uma peça crucial assim do quebra-cabeça que é a terapia de família. Então, os nossos pacientes, eles têm os responsáveis que são acompanhados pelas terapeutas de famílias, que são psicólogas especializadas nisso. Então, existe toda, assim, uma equipe, né, com esse olhar transdisciplinar trabalhando por trás. Não é apenas a terapia com o paciente, mas todas as pessoas que se importam, que amam, que estão ali acompanhando aquele paciente, precisam estar no mesmo barco. E é por isso que a terapia de família é muito importante para isso. E para nós, no Instituto Priority, assim, é uma peça crucial do nosso tratamento. Perfeito. E quais são as abordagens de tratamento e intervenção que hoje temos aí disponíveis, né, para essas pessoas com o transtorno do espectro autista? Uhum. Então, no Priority, a gente trabalha da seguinte maneira: a gente tem terapias individuais, onde o paciente ele faz sozinho com o terapeuta, e nós temos as atividades de grupo, porque nós sabemos que, né, uma das principais questões do autismo é o social, é a interação, né? Então, as atividades de grupo também são muito importantes. E basicamente, assim, dando um resumo, espero que eu não esqueça de nada, que é bastante coisa. As terapias individuais nós temos a fonoaudiologia, temos psicologia, psicopedagogia, a terapia de família. Nós temos também a terapia ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. Nós temos musicoterapia e as atividades de grupo são todas voltadas também para as necessidades daquele paciente. Então, nós temos dança, música, teatro, judô, capoeira, tudo voltado para as necessidades daquele paciente. E temos também uma coisa muito legal, psicomotricidade também, quase que eu esqueci. Mas temos uma coisa muito legal também, que é o grupo de habilidades sociais, que são reuniões em que os nossos pacientes jovens e adultos autistas, eles têm aquele espaço para trabalhar justamente a interação social. Então, eles trocam sobre a faculdade, sobre o trabalho, sobre relacionamentos. Então, é um espaço, assim, muito acolhedor, em que eles podem conversar e aprender a interagir e lidar com as questões da vida adulta também, né? Então, Sim, basicamente, assim, a gente tem essa divisão das terapias individuais e das atividades em grupo. perfeito. E isso aí, até a próxima pergunta, acaba tendo um pouco disso, né? Que é em relação a como a gente pode, na visão de vocês, né, na sua visão,
como a gente consegue aí promover a inclusão e a aceitação, né, dessas pessoas, né, na sociedade, e aí no âmbito clínico, social, enfim, você Uhum. já falou um pouco aí, né, mas você pode falar de uma forma mais geral também, né, como a gente consegue, como essas pessoas conseguem ser inclusas e aceitas, né, no meio ali da sociedade, sem essa discriminação, né, como se fossem pessoas normais, pudessem viver suas vidas, né, normalmente, como todos nós, né? Sim. Então, eu acho que o que mais é importante nessa questão da conscientização, do respeito, né, para a comunidade do espectro do autismo é a informação, né? Hoje em dia a gente está falando muito sobre autismo, né? Mas isso é muito bom, mas também isso traz muita informação que não é verdade, né? Que a gente vê na internet, a gente acaba acreditando, compartilhando e aceitando aquilo como verdade, quando na verdade não tem nenhuma base científica para aquilo. Então, eu diria que o mais importante é a informação e informação de qualidade, né? Você pesquisar aquilo, você talvez, se você conhece algum profissional da área, perguntar, eu vi isso na internet, você acha que é isso mesmo? O que você acha? O que você vê na prática? E não apenas acreditar naquilo e sair propagando essa informação. Porque muitas vezes é isso que torna as informações enganosas serem compartilhadas, né? E aí vai criando todo um estereótipo sobre autismo que não é verdade. Então, eu diria que assim, a informação é crucial. E lá no Priores também a gente tem um núcleo que se chama Núcleo do Emprego Apoiado Priority, que é o NEAP, né? Em que os nossos adultos e jovens, eles têm todo esse apoio para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente faz desde a preparação para entrevista, como fazer um currículo, como ele se comportar no ambiente de trabalho, como lidar com as questões e com as demandas de trabalho. Então, não apenas para ele entrar nesse emprego, né, passar, ser aprovado, mas depois, quando ele se estabelece nesse emprego, a gente continua ali sendo essa ponte entre o paciente e o empregador, né, o contratante, Sim. para que ele permaneça e que ele seja feliz naquele lugar, né? Que ele tenha seus objetivos, que ele esteja ali no seu maior potencial. Então, isso também para mim é muito importante na aceitação pela sociedade, na conscientização, para a gente entender que o autista ele também está no ambiente de trabalho. Né? Ele está ali, às vezes você é atendido por uma pessoa autista e você nem sabe. Então, eu acho que isso também é muito importante. Acredito que você já falou até um pouco disso lá no início da live, mas eu acredito que a família também tem um papel importante nisso, né? Uhum. De, de saber proteger e ao mesmo tempo não esconder essa pessoa, né, da sociedade, Sim. né? Deixar ela ter uma vida normal, é claro, tendo os cuidados, tendo acompanhamento. Sim, com certeza. E aí eu bato na tecla mais uma vez da terapia de família, porque os pais, né, a gente fala muito que os pais de autistas são igual aquelas mães leoas, né? Elas estão sempre ali dando a vida pelos filhos. Então é preciso muito compreender o equilíbrio, né? E encontrar esse equilíbrio de perceber que sim, você tem que cuidar, proteger, é isso, é sobre isso, mas também existe um momento em que você precisa perceber que o autismo, ele não vai levar o seu filho a um lugar, assim, distante de você. Pelo contrário, né? Nós vemos muitos pacientes que, justamente por serem autistas, eles têm características que pessoas neurotípicas não têm. E a partir disso, eles conseguem ser muito especializados numa área e conseguirem um emprego incrível, serem super realizados. Né? Teve uma vez até que eu estava num desses grupos de habilidades sociais e aí uma paciente falou sobre a conscientização do autismo. Ela falou: eu sou autista e justamente por eu ser autista eu sou muito boa em artes e hoje eu sou feliz sendo artista. Então, às vezes a gente não tem essa noção, né, de que o autismo ele também traz com ele características, especialidades que pessoas neurotípicas não têm. E as pessoas, através da terapia, através de ajuda, elas conseguem trazer isso, né, para a vida num sentido bom, né, e trabalharem com aquilo, realizarem sonhos.
Sim, perfeito. É, Daniela, eu tenho uma pergunta aqui do Lucas. Uhum. Ele pergunta para você se você conseguiria dar alguma dica sobre o que podemos fazer para ajudar uma pessoa autista caso ela desregule em um ambiente como trabalho, escola, faculdade, shopping, etc. Uhum. Então, no caso, primeiro a gente precisa entender quem é essa pessoa, se é uma criança, se é um jovem, se é um adulto. Mas basicamente, no primeiro momento, você precisa acolher aquela pessoa, né? A gente vê muito, às vezes, vou dar um exemplo clássico, né? Às vezes a gente vê uma criança tendo birra no shopping. E aí a gente já cria tudo aquilo na nossa cabeça, né? Nossa, aquela criança mal educada, aquela criança está se jogando no chão, que criação é essa, que educação é essa que essa família está dando? E às vezes a gente não entende, né, que existe toda uma questão por trás, né? Às vezes existe até um diagnóstico por trás. Então, é muito necessário a gente ter o olhar de acolhimento naquele momento, né? Então, se você é uma pessoa próxima, acredito que você já saiba aquilo que é mais de apego para aquela pessoa, como que ela poderia se acalmar, talvez ouvindo alguma coisa ou segurando alguma coisa. É isso, eu estou falando de coisas que eu vejo na prática, né? Por exemplo, teve uma questão de uma paciente que se desregulou e aí eu coloquei uma música de cachoeira, abaixei um pouquinho as luzes e fiquei ali do lado dela. No primeiro momento, ela não queria nem a minha presença, mas aos poucos ela foi se acalmando, ela foi percebendo o ambiente que tinha mudado e ela conseguiu se regular. Então, isso é muito individual, né? É só realmente você conhecendo aquela pessoa para você saber como você vai conseguir ajudar nesse momento de desregulação. Mas você pode procurar um profissional, pode entrar em contato com a gente do Instituto Priority pela DM, para a gente conseguir entender melhor isso e te ajudar de alguma forma, tá bom? Perfeito. Daniele, e quais são assim os mitos e equívocos mais comuns assim sobre o transtorno do espectro autista que a gente precisa, né, de fato, desmistificar de uma vez aí por todas, né? Uhum. Olha, eu acho que volta até naquela questão que eu falei da informação, né? Que Sim. precisa ter informação de qualidade. A gente ouve muito que autista não tem empatia, né? Uma fala que muitas pessoas têm. Isso não é verdade, né? O autismo, ele tem uma dificuldade, uma alteração na cognição social. Então, como eu falei, às vezes é uma pessoa que ela aprendeu habilidades sociais, ela aprendeu a lidar com aquilo, mas ainda assim ela tem aquela dificuldade na cognição social. Então ela não vai compreender exatamente o que você está sentindo, ela nem sempre vai saber o que falar, como agir. Mas o que eu vejo muito na prática também, para desmistificar essa fala e mostrar que ela não é verdadeira, é que muitas vezes os autistas eles são muito mais intensos e têm muito mais compaixão do que os neurotípicos. Então a gente vê eles tendo reações e atitudes até que constrangem a gente, né? Que a gente fica, nossa, talvez eu nunca poderia ter tido essa ação, né? Então, isso não é verdade. Autista não é sobre isso, o autista não tem empatia. Eles têm uma dificuldade na cognição social, mas ainda assim eles conseguem estar ali e ter atitudes com o próximo que nos inspiram, assim. E eu acho que também, falando um pouquinho da minha área, né, como fonoaudióloga, Sim. a gente vê muito alguns casos de crianças que não desenvolvem a fala, né? E as pessoas falam, ah, autista não fala. Nem sempre, né? A gente vê muitas crianças que com a fonoaudiologia e com toda a equipe voltada para o trabalho transdisciplinar, essa criança consegue desenvolver a fala, mas existem algumas que elas alcançam a comunicação que não é fala, né? Então, eu gosto muito de dar o exemplo de, por exemplo, você foi viajar para um lugar que não fala a mesma língua que você e você precisa ir ao banheiro. Você vai dar um jeito de se comunicar. Você, mesmo não falando aquela língua, você vai fazer gestos, expressões, algumas atitudes ali teatrais até, e você vai conseguir se comunicar. Então, não é porque o autista não fala que ele não sabe se comunicar. Ele pode muito bem aprender com as terapias a se comunicar. E uma dessas formas de comunicação é a comunicação alternativa aumentativa, né? Que a sigla é CAA. E a gente tem até um podcast no Spotify com uma das nossas fonoaudiólogas, a Renata Mendonça, que se chama Desmistificando a Comunicação Alternativa, que ela fala muito sobre isso.
Foi até uma defesa do doutorado dela, e é muito interessante para a gente ver que a comunicação do autista não é só fala, mas pode ser de diversas maneiras. Sim, perfeito. Daniele, e como que a gente pode, né, apoiar e ser aliados eficazes para as pessoas com transtorno do espectro autista em nossas comunidades? Aí eu não digo mais específico sobre a família, eu digo assim, de uma forma geral, né, como no dia a dia, né, num Uhum, lugar, num ambiente que a gente vai, que a gente encontra, e ali naquele ambiente tem uma pessoa, né, uhum. autista ou alguém que a gente conheça, não propriamente tão próximo, enfim, num ambiente que a gente esteja inserido, que a gente tenha que lidar com pessoas, né, com esse quadro, né? Qual é a melhor forma ali da gente estar lidando com essas pessoas, a gente estar apoiando e sendo de fato aliados eficazes para essas pessoas. Sim. Mais uma vez, vou falar sobre a informação. É muito importante a gente pesquisar sobre isso, ler. Se você conhece algum profissional da área, pedir a opinião dele. Mas, basicamente, assim, hoje a gente fala muito sobre a identificação, né? A gente vê as pessoas autistas, a maioria, não vou falar todas, porque algumas ainda não, usando o colar, né, do quebra-cabeça. Ou o colar, o cordão, no caso que eu digo, aquele que fica pendurado, né? Geralmente com um cartão de identificação embaixo. Do girassol, que são das deficiências ocultas, né? Aquilo que a gente não pode ver, mas que às vezes a pessoa tem alguma dificuldade. Então, quando a gente vê, a gente já consegue pensar, ó, aquela pessoa provavelmente tem algum transtorno, se for do girassol. Ou se já for do quebra-cabeça, aquela pessoa, ela é autista. Então, eu tenho que talvez perceber se ela gosta de contato ou não, se eu posso me aproximar ou não. Como eu falei, né, é um espectro, então é muito individual. Mas, de fato, ter empatia e encarar aquela situação de forma normal, porque o autista ele é uma pessoa normal, né? Então, assim, também não é esse bicho de sete cabeças. A gente precisa sentir no momento ali, assim como se você estivesse conhecendo uma pessoa nova, que você não sabe lidar com ela, e você precisa ter todo aquele cuidado, né, de conhecer a pessoa, ver o que ela gosta, como ela vai reagir. Então, nesses momentos, assim, que você percebe que aquela pessoa está precisando de alguma ajuda, realmente perguntar como que eu posso te ajudar, você quer alguma ajuda? Se você perceber, claro, que ela está em alguma situação. Caso não, lidar de forma natural, que é de fato o que é o autismo, né? São pessoas normais, que precisam ser enxergadas dessa forma. Perfeito. E hoje a gente tem assim perspectivas, né, quais seriam, né, no caso, as perspectivas futuras assim de pesquisa, intervenção no campo do transtorno do espectro autista? Vocês têm essas informações? Como é que está esse âmbito atualmente? Uhum. Então, no Instituto Priority a gente tem um departamento só nosso de pesquisa. Então, nós temos uma pesquisadora que ela está ali sempre disponível para trazer para nós, terapeutas e profissionais da área, informações novas. Porque, assim, acredito que nunca se estudou tanto sobre autismo como hoje, né? Hoje nós já temos muito mais informações do que mês passado, do que ano passado. Nem precisa de muito tempo assim, né? Em pouco tempo já estão saindo artigos e mais artigos, comprovações científicas. Então, é muito importante, né? Isso no nosso trabalho transdisciplinar também. No Instituto Priori tem um departamento de pesquisa para que a gente possa basear o nosso trabalho, a nossa intervenção, o nosso tratamento de acordo com a ciência, né? E sabendo que aquilo de fato é eficaz, ou se aquilo já não é mais uma questão, enfim. Então, eu acho que conforme o tempo for passando, os estudos e as pesquisas vão conseguir se especializar ainda mais nas características, no diagnóstico precoce, no diagnóstico diferencial também, principalmente de outros transtornos do autismo. Então, eu acho que é basicamente isso, assim. Ah, bacana. Muito bom. Pessoal, a gente já está chegando aqui, né, Daniel, também, né, para o final da nossa live. Tá lembrando aqui mais uma vez para quem chegou um pouco depois, não acompanhou desde o início, né, que a gravação dessa live ela vai ficar disponível aqui no IGTV do Instagram da CIS, tá? A gente vai tentar e ver se também consegue compartilhar aí com o Instagram do Instituto, também para ficar disponível lá na página do Instituto Priores, tá? Também vai ficar disponível uma versão de áudio no Spotify também da CIS, então quem chegou depois não acompanhou desde o início, tá? Depois volta aqui no Instagram da Assiste Sim.
e acompanha lá, que a live vai ficar aqui salva e acompanha desde o início, que está muito bacana, tem muita informação aí útil, importante, né, que a Daniele trouxe aí pra gente aí durante toda a live sobre o espectro, sobre o transtorno do espectro autista. Então, muito importante você poder ter esse material todo aí disponível e acessar e compartilhar, né? Vamos, como a Daniele falou, Sim, está cada vez mais em evidência esse assunto e precisa de fato realmente ser, né, virar cada vez mais pauta dos nossos debates. E tem muita informação aqui bacana que você, com certeza, vai aí, trazer, né, de agregar, né, para o seu dia a dia, né, de conhecimento desse assunto, né, do tema, e também poder compartilhar aí com mais pessoas, né, conseguir fazer chegar ainda mais pessoas, né, esse tema importante que a gente trouxe hoje aqui na nossa live. Antes de encerrar, deixar aqui o nosso enorme agradecimento ao Instituto Priority por abrir esse canal aqui conosco, né, para falar desse tema tão importante. Parabenizar vocês, né, por esse trabalho tão bacana e especial que vocês realizam. Agradecer a toda a equipe, né, especial a você, Daniele, né, por essa live realmente incrível, né, que a gente está encerrando aqui. E vou deixar agora um espaço para você, Daniele, deixar aí uma mensagem final, ou se quiser falar mais alguma coisa, complementar mais algum assunto, né, sobre o tema, sobre o Instituto Priority, tá? Fica à vontade, se quiser deixar um recado, seu contato, agora o espaço é todo seu. tá bom. Não, a gente que agradece. É muito importante, né, esse espaço aqui para que a gente possa trazer a conscientização do autismo e, como eu falei, desmistificar esse bicho de sete cabeças, né? Entender que o autismo ele está presente na nossa vida, seja em algum familiar, ou seja a gente talvez indo comprar um pão e o atendente é autista a gente nem sabe, ou a gente tendo aula com o professor e o professor pode ser autista. Então que a gente possa abrir o nosso olhar mesmo, abrir a nossa mente para entender que o autismo ele está presente, né? E a gente precisa aprender a lidar com ele. Né? A gente fala muito sobre adaptação, enfim, mas a gente precisa entender que a gente, como sociedade, precisa também aceitar, né, as pessoas autistas e entender que elas são pessoas normais e elas merecem esse espaço na sociedade tanto quanto nós. E é isso, nós estamos aqui, qualquer coisa, quem precisar de alguma informação, pode mandar mensagem para a gente aqui, @Instituto Priority. Nós estamos presentes, né, como eu falei, em 9 unidades no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro nós estamos na Barra da Tijuca, Copacabana e Niterói. E em breve, como eu falei também no início da live, nós estaremos presentes em alguns outros países. Então segue a gente aqui no Instagram para acompanhar. A gente fala muito sobre autismo e também sobre outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então é isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. A gente agradece. Então é isso. Obrigado, Daniele. Obrigado, mais uma vez, obrigado ao Instituto Priority. Deixar então essa dica aí para os associados da CIST, né? Sigam a página do Instituto Priority, dão lá uma conferida nesse trabalho bacana que eles realizam, né? Que pode ser aí útil para alguém aí próximo a você, né? Algum conhecido, vai com certeza agregar a vida dessas pessoas. Então é isso. Obrigado, Daniele. Até a Obrigada a próxima. você. Né? Tchau, Forte pessoal. abraço Boa noite. virtual. Como eu sempre encerro aqui a live, um forte abraço virtual a todos. Até a próxima E live do Clube do Conhecimento. Somos todos Assis. Tchau, tchau. tchau, obrigada.